Bom, nós vamos dar continuidade então a esse conteúdo de operações com arcos. Eu sou o professor Lupe e, baseado naquilo que nós acabamos de ver no vídeo anterior, onde falamos do cosseno da soma, nós vamos agora trabalhar então e chegar à fórmula do cosseno da diferença. Para isso a gente vai considerar duas informações importantes que nós já temos, que o seno de menos x é igual a menos seno de x e o cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Essas duas informações vão ser fundamentais para a gente concluir a próxima fórmula, que é essa do cosseno da diferença. Então nós temos aqui, nós já vimos a fórmula para o cosseno da soma. Então vamos pensar o seguinte, que o cosseno da diferença, cosseno de A menos B, ele pode ser escrito como cosseno de A mais o menos B, a soma de um ângulo negativo aqui. Baseado nisso, então, aplicando aquilo que nós já vimos do cosseno da soma, nós vimos que é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo ângulo, né? Então, aqui eu tenho o cosseno de menos B, menos o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Agora aqui nós vamos usar aquela informação que acabamos de recordar no slide anterior, sobre o cosseno do menos B e sobre o seno de menos B. Então, o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. E o seno de menos B é igual a menos o seno de B. Então nós substituímos, né? E agora só vamos fazer ainda um ajuste aqui da multiplicação do menos seno de A com o menos seno de B. Então vamos ficar com o seno de A vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Então, quando eu quero calcular a diferença de dois cossenos, cosseno da diferença, cosseno aqui da diferença de dois ângulos, eu calculo como o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Seguindo nesse mesmo raciocínio, nós vamos agora para o seno da soma. Aqui nós vamos usar a informação seguinte, que o seno de π menos x é igual ao cosseno de x, e que o cosseno de π menos x, o π aqui lembrando meia volta, né? Ou 180 graus, que o cosseno de π menos x é igual ao seno de x. Então tem essa equivalência entre um e outro. Com essa informação, nós temos então que o seno de A mais B, ele vai ser igual ao cosseno do π menos o ângulo. Então, quem é o ângulo do seno que a gente está trabalhando? É o π menos o A mais B. Com isso, nós temos o cosseno de π menos A menos B. E ainda, então, eu posso reescrever como sendo cosseno de π menos A menos o B. Notem que a gente agrupou de forma diferente do que tínhamos aqui no início. Tudo, né, de forma correta matematicamente. Agora, aplicando a fórmula que nós acabamos de ver do cosseno da diferença, que é o que a gente tem aqui, notem, eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o primeiro ângulo, aqui eu tenho a diferença e tenho o segundo ângulo. Então, aplicando aquela fórmula que nós acabamos de ver, nós temos cosseno de π menos A vezes o cosseno de B, então o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Ajustando ainda, com isso daqui nós temos, lembro que agora recém comentamos que o cosseno de π menos o ângulo é igual ao seno desse ângulo. Então, substituímos aqui cosseno de π menos o ângulo por seno do ângulo. E o seno de π menos o ângulo dava o cosseno do ângulo. Então, fizemos
essas duas substituições com as informações que acabamos de ver, e por isso chegamos nessa relação que é, portanto, o seno, a soma do seno, né? Na verdade, é o seno da soma, né, de dois ângulos. Então, seno de A mais B vai ser o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Isso para o seno da soma. Se eu quiser o seno da diferença, nós teremos então que recordar ainda aquelas duas informações que vimos no começo desse vídeo. E o que acabamos de ver agora, né, que o seno de A menos B é igual ao seno de A mais a soma com o ângulo negativo, né? Substituindo na fórmula que a gente acabou de ver do seno da soma, né, o seno da soma de dois ângulos. Então nós aplicamos aqui a mesma fórmula que acabamos de demonstrar. Vamos fazer os ajustes aqui do seno de menos B e do cosseno de menos B. Multiplicação sinais diferentes, troca o sinal aqui do meio. E, portanto, chegamos que o seno de A menos B é igual ao seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. No próximo vídeo, nós vamos ver ainda a tangente da soma e a tangente da diferença, e vamos fazer alguns exemplos para deixar claro essa aplicação dessas fórmulas.